E não dá para falar de metaverso sem conversar com o Facebook. Afinal, desde que Mark Zuckerberg anunciou a mudança do nome para Meta, ele provocou uma curiosidade geral e o termo metaverso virou um dos mais buscados na internet. Por isso, a gente recebe aqui a Fernanda Guimarães, que é a Head de Creative Shop do Meta. Fernanda, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Stephanie. Fernanda, me conta uma coisa. O Mark anunciou que o metaverso é a próxima internet, né? O que exatamente significa isso? Olha, embora ele tenha dado aquele dia como o anúncio da visão dele, o metaverso está mais presente do que a gente imagina. Essa nova internet já começou. E ela ainda vai durar muito tempo na sua construção. Então, se a gente for falar quanto tempo vai levar para construir o metaverso, a gente está falando de 5 a 10 anos. Então, as pessoas estão entrando um pouco numa pergunta, mas aconteceu? Vai acontecer? Mas é um processo, é uma longa jornada de evolução do que é essa internet possível. Então, a gente está falando de um caminho que já começou, com tecnologias que já estão disponíveis, mas que vão ficar cada vez mais interconectadas e pelos próximos 5 e 10 anos vão ser construídas para chegar no que ele está chamando da visão dele, embora, muito importante dizer isso, ele não vá construir sozinho. O metaverso vai ser construído por uma série de empresas, pelas pessoas. Então, a gente é uma empresa que agora se chama Meta, representa e fez esse lançamento, e realmente, como você falou, a gente levantou muita curiosidade. No entanto, não somos os únicos criadores do metaverso. Sim, o metaverso é grande demais para ser construído por uma empresa só, né? Eu tive no SXSW há pouco tempo, ele esteve lá, né? E ele comentou realmente dessa interoperabilidade que precisa existir entre as diversas empresas que vão criar o metaverso, né? Mas é um mundo também, um mundo novo em desenvolvimento, né? Você fala ali 5, 10 anos, ele ter anunciado há pouco tempo, significa que também teve muito tempo antes até construir, até chegar ao ponto de mudar o nome da holding, etc, né? O que você acha que a gente pode esperar do Facebook, do Meta, em relação ao metaverso para esses próximos anos? Legal essa pergunta. Eu acho que a gente pode começar com o que já está disponível. Acho que é um bom caminho para a gente começar a conversar. Algumas das tecnologias que compõem o metaverso, como realidade aumentada, sendo uma e a realidade virtual, já estão disponíveis, em graus diferentes, dependendo da localização. Então, no Brasil, hoje, a realidade aumentada já é uma realidade, para não usar 2 vezes a mesma palavra, mas no Instagram e no Facebook, por exemplo. A gente já tem total acesso à realidade aumentada a partir dos filtros. E com muitos exemplos, sendo criados desde por pessoas físicas, que são os creators, que a gente chama os criadores de conteúdo, que trabalham com essa ferramenta, assim como as marcas. Então já existem muitos filtros hoje que tangibilizam o que é o metaverso quando a gente fala de realidade aumentada. Quando a gente fala de realidade virtual, a gente já lembra do Quest, né, que é um hardware diferente para você experimentar essa visão mais... né? Exato, o óculos. É que o nome é o Quest do produto. Tá. Isso. Embora muita gente conheça ainda como óculos. Mas o Quest, ele já dá uma experiência muito mais imersiva porque ele usa a realidade virtual. Mas a combinação desses dois universos é o que vai ser o metaverso, assim como a inteligência artificial. Então, uma combinação de tecnologias imersivas que vão criar a nova versão da internet. E essa criação está em progresso. Ela ainda tem muito tempo para acontecer e está acontecendo. E vai ser descentralizada. Então, a gente, embora tenha lançado esse posicionamento da empresa, né, e esse foco na construção do metaverso, não quer dizer que estamos construindo sozinhos. Então, você tem exemplos muito recentes, até, por exemplo, da Microsoft anunciando a nova forma de você fazer reuniões também, que é uma área que o Facebook investe bastante, a Meta, para evoluir o seu produto, mas não é o único player nesse mercado desenvolvendo um produto nesse sentido, ou que vai resolver esse problema de negócio. Então, é uma estratégia combinada. E achei muito interessante você trazer a interoperabilidade, que ela é chave para funcionar. Então, assim, todo mundo precisa estar interconectado, né? Se a gente tiver uma empresa detentora de uma nova experiência, isso não vai funcionar. Ela tem como princípio também ser descentralizada. É o tipo de assunto ou serviço que quanto mais gente, melhor. E quanto mais concorrência, quanto mais empresas, porque só vai dar certo se tiver adesão em massa, né, Fernanda? É perfeito, é exatamente isso. Se na internet a gente tivesse apenas um varejista fazendo e-commerce,
aquilo não se sustentaria, a experiência física ainda seria muito mais interessante do que a experiência virtual. Então, hoje, quando a gente, trabalhando lá, observa outra empresa lançar alguma coisa para fomentar o metaverso, para a gente é interessante, estamos construindo juntos o que vai ser lá na frente essa realidade. O que é mais curioso só é que realmente a gente entra numa ansiedade a partir do momento que ele lança, de, meu Deus, isso vai acontecer, isso vai substituir todas as experiências. E não é por aí. A gente está partindo de coisas que já existem e já estão incorporadas no nosso comportamento. Mais para frente, elas ainda vão se interconectar e se desenvolver ainda mais. Existe muito investimento para isso acontecer. Mas parte de um lugar que já existe, já é uma realidade. E sobre o investimento, a gente acompanhou aí que foram feitos 10 bilhões de dólares de investimento na criação do Labs, né? Eu queria que você explica Reality Labs, certo? Isso. Queria que você explicasse para a gente o que significa isso, o que é e onde que a gente consegue ver o resultado disso. Muito legal. O Reality Labs é uma área dentro da Meta. A gente ainda fala Facebook, às vezes que a gente se confunde. É uma área dentro da Meta que é responsável por desenvolver tanto hardware, quanto software, quanto conteúdo para esse novo universo do metaverso. Então, é um time multidisciplinar que tem engenheiros, designers, tudo que você pode imaginar, mas que está concentrado nesse desafio específico. Porque hoje, quando você olha para a Meta, são muitos produtos, mas esse time é o time que está ali dedicado ao desenvolvimento do que vai ser o facilitador desse universo. Entendi. E qual que tem sido o seu papel à frente dessa iniciativa do metaverso, esse Creative Shop? Explica pra gente. Legal a pergunta. Quando a gente fala Creative Shop, ainda mais com o nome em inglês, a gente fica bem pouco acessível. Então, eu queria muita oportunidade de explicar o que a gente faz na nossa área. Creative Shop nada mais é do que uma área de criatividade dentro dos escritórios de várias localidades e que essa área tem como missão criar e co-criar com os anunciantes das plataformas os projetos que vão maximizar o que tem de melhor para ser feito com as nossas plataformas. Então, a gente entra para criar com esse anunciante ou às vezes com o anunciante junto com a sua agência, e aí que eu trago o co-criar, para a gente chegar em quais são esses projetos que vão explorar o que tem de melhor. E esses projetos depois servem para inspirar o mercado de tudo que pode ser feito, como que a gente evolui o aprendizado com os produtos, né? Como que a gente pode experimentar coisas diferentes em países diferentes. E essa estrutura se retroalimenta em inspiração e desenvolvimento de produto. Mas e como é que as empresas podem participar dessa construção da próxima internet? Tem algum case que vocês podem citar, que já tem aí, que estejam construindo? Sim, tem muitos cases. Então, quando a gente fala do Brasil hoje, a venda do Quest, ou seja, o que a gente teria de hardware para a realidade virtual ainda não está liberado oficialmente. Então, hoje, quando a gente fala do que a gente constrói de metaverso com os anunciantes, é muito calcado em realidade aumentada. Então, a gente tem muitos e muitos cases de realidade aumentada de vários tipos. Tem desde o case mais clássico, que todo mundo reconhece por brincadeira com amigos, que é o filtro da sua câmera de selfie. Então, você faz joguinhos, você faz interações em cima de você, né? Os próprios filtros de qualquer brincadeira de rosto e tal. Mas existem também os filtros, que a gente fala um pouco menos, mas as marcas já fazem bastante, que são os filtros virados para frente, que em inglês são os world effects. Eles já estão virados projetando alguma coisa. Nesse sentido, a gente tem cases muito interessantes recentes, por exemplo, um que a gente fez para Claro, que estava patrocinando a Fórmula 1. Então, o usuário que estava em casa conseguia pegar o filtro e projetar uma corrida de Fórmula 1 aonde ele quisesse. Então, a gente fez uma brincadeira assim, entre nós mesmo, de projetar na Avenida Paulista. Então, você tinha ali a corrida toda acontecendo, com os efeitos sonoros, com os carros projetados exatamente nos caminhos da rua. Então, é muito vivo, você tem uma experiência muito realista. Uhum. Tem o projeto também que a gente fez com o Boticário, que você entrava num portal no Natal para ouvir histórias das pessoas que tiveram Covid e perderam o olfato, e como a Boticário queria trazer esse tema para sensibilizar as pessoas. Então, no geral, a gente tem experiências ou de tangibilização, ou imersivas, ou de entretenimento. O AR hoje, que é a realidade aumentada, ela já é muito mais capaz do que a gente imagina. A gente ainda acha
a gente associa muito a realidade aumentada pelo que tem realmente uma disseminação enorme, que são os filtros de selfie. Mas já existem muitas possibilidades de tecnologia na realidade aumentada. Das duas principais tecnologias que hoje já incorporam o metaverso, a realidade aumentada e a realidade virtual, a realidade aumentada já está disponível em muitas formas, pelo menos em 2 aplicativos como o Instagram e o Facebook. No entanto, a realidade virtual ela ainda depende de hardware aqui no Brasil, tá? Mas lá fora já é usada por marcas, por creators, então já é uma indústria em desenvolvimento. Em breve vai estar no Brasil, a gente vai ter isso no Brasil também. Então a gente tem mais tangível hoje a realidade aumentada e a realidade virtual a gente entende como um próximo passo aqui no Brasil. Quer dizer que a gente já usava um pedacinho de metaverso e nem sabia com os filtros e tudo mais, né? Isso é importante porque desmistifica um pouco, né? A gente fala metaverso, muita gente que não vive no meio de tecnologia acha que literalmente não só é um novo mundo, como é um bicho de 7 cabeças, né? E aí, uma vez que você fala, não, já está usando um pouquinho ali com a selfie, com os filtros, etc., já começa a ficar um pouco mais tangível, né? Exatamente. Não é nada que vá substituir a proximidade física, o encontro. A vida física sempre será soberana, ela é mais interessante, ela é melhor, e a gente que viveu a pandemia sabe muito bem. O metaverso e essas evoluções da internet estão aí para melhorar a nossa experiência virtual quando ela se dá necessária. Então, nem sempre a gente está fisicamente trabalhando com quem a gente está fazendo um projeto, nem sempre a gente está perto da nossa família, né? Eu acho que a pandemia realmente é uma forma muito fácil da gente tangibilizar isso. Quando esses encontros vão estar com pessoas em lugares diferentes e a gente vai interagir de formas virtuais, por que não melhorar essa experiência? Sim, sem dúvida. E se a gente parar para pensar que as experiências digitais hoje elas são através de sites e aplicativos, isso tende até a talvez nos distanciar, o metaverso promete fazer isso através das pessoas, porque de certa forma a gente só entra no metaverso para encontrar alguém, né? Como é que você avalia isso? No fim, toda a experiência digital tem que ser pautada por pessoas. As pessoas vão dar o norte de para onde todas as experiências sociais vão. Quando você fala de comportamento de consumo, são as novas necessidades, os novos desejos que as pessoas vão trazer que vão compor o nosso desenvolvimento de produto e das marcas para atender essas necessidades dos consumidores. Então, no final das contas, tudo é construído em torno de pessoas e a experiência para as pessoas tem que ser a melhor possível. Nunca o metaverso está se propondo a substituir a vida física ou a experiência humana. Não, ela complementa. Até se a gente parar para pensar, o próprio Instagram é instantâneo, mas não é simultâneo, né? Se eu posso consumir o seu conteúdo vendo fotos e vídeos, mas você não está mais lá tirando aquela foto ou fazendo parte daquele vídeo. Já no metaverso eu vou te encontrar, então é até mais simultâneo e parece até ser bastante interessante, né? Sim, sim. E a gente, exatamente, fala muito do metaverso dessa experiência que o Horizon Worlds traz, que é quando você experimenta estar com o seu avatar, você vê a sua mão de avatar, você interage com outras pessoas, você conversa. Teve um dia que eu entrei no Horizon Worlds com um funcionário que trabalha comigo, a gente entrou. Foi super interessante, chegou uma pessoa, que eu não sabia quem era, tirou uma Polaroid nossa, entregou pra gente e a gente publicou no Facebook. Olha só. Quando isso aconteceu, eu mesma, trabalhando lá, fiquei assim, meu Deus, isso aconteceu. É muito diferente, é muito mais imersivo e mais humano ao mesmo tempo. Porque alguém ter a iniciativa de chegar e tirar uma foto sua é um comportamento humano. Ela te dá como uma gentileza, vocês estão como amigos, eu ajudei, tirei uma foto de vocês. E a gente compartilhar isso e receber os comentários dos nossos amigos é extremamente pessoal. Então não é que a gente viveu uma experiência séptica, a gente está vivendo uma experiência humana híbrida. E, ao mesmo tempo, você falando dessa experiência, a gente toca no assunto de privacidade, né? Porque, de certa forma, ela tirou a foto e te deu a foto. E se ela tira a foto e usa a foto em algum outro lugar? E aí eu queria ouvir de você o que falar sobre privacidade e segurança dentro do metaverso. Já dá para falar sobre isso? Ainda é um terreno que a gente precisa explorar muito? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? Com certeza dá para falar e é para ser falado, não dá para se concluir. Porque uma vez que os produtos e a tecnologia também estão se construindo nos próximos 5 a 10 anos, toda a regulação e o controle também vai evoluir nos outros 10 anos. Mas é importante dizer que, assim, a gente
trazer esse posicionamento a público mais cedo do que se conclui a tecnologia é também para fomentar esse tipo de conversa e chamar a sociedade civil, acadêmicos, legisladores, para todo mundo participar desse debate ativo, porque quem vai construir a regulação não deve ser uma empresa única, então a regulação é de todos. E nem somente as empresas, né? São todos os interessados, todos os que a gente costuma dizer, os stakeholders, né? Tanto a sociedade quanto realmente órgãos que hoje já estão acostumados a regular sobre a sociedade do mundo real, né? Perfeito, as empresas não deveriam ser os únicos reguladores. Então, nesse sentido, sim, se espera que essa conversa esteja em voga, em destaque, chamando várias participações complementares para que se construa isso junto também. Você acha que as pessoas vão preferir estar no metaverso do que viver um pouco a vida real? Não, não. Eu espero que não, eu acho que não. Eu acho que a vida, como eu falei, a vida física, a vida humana, nada vai substituir. Quando tivermos que estar distantes ou quisermos ter uma experiência híbrida, que ótimo que vai existir o metaverso. Então, vou contar para você uma coisa que eu consigo imaginar acontecendo com realidade aumentada e que não está muito longe da gente. Você pede o seu carro num aplicativo. Quando está vindo, você está só vendo pela placa todos os dados. Mas e se você puder apontar o celular para os carros que estão vindo e aparecer em cima qual que é o carro da Stephanie? Stephanie. Olha, muito Você está vendo digitalmente isso em cima de um carro físico. Principalmente para quem não enxerga bem, que você tem que ficar ali esperando o carro chegar. Seria o meu caso totalmente. Mas pensa o seguinte, Stephanie, eu estou falando que você está entrando num mundo que você substitui a vida física? Não. Você tornou a sua vida física mais funcional, porque ali talvez tenha sido melhor a visualização. Se você puder apontar para um restaurante, o seu celular e aparecer a avaliação dos seus amigos que já vieram, isso vai te ajudar a escolher um bom restaurante. Será que isso não poderia estar um pouco mais integrado na sua vida física? Isso é importante da gente refletir. Isso não é que você vai entrar num mundo e a minha individualidade. Não. O metaverso está mais com a gente do que a gente imagina. Não, muito bom. Fernanda, muito obrigada por todas as suas explicações. Eu acho que quanto mais a gente conversar sobre o metaverso, mais as pessoas vão entender e desmistificar. Com certeza é o futuro, mas é um futuro que está sendo construído agora por muita gente, você sendo uma delas. Então, obrigada de verdade por aceitar nosso convite e vir aqui falar com a gente. Foi um prazer, Stephanie. Obrigada a você.